Que possamos ser gratos a Deus, a Jesus e a essa equipe que nos acompanha em nossas reflexões. Que esse trabalho de esclarecimento possa tocar profundamente os nossos corações, fazendo com que nos desviemos das pedras do caminho, a fim de seguirmos com passos mais largos a trajetória que precisamos seguir nessa atual encarnação. Num primeiro momento, falaremos sobre os comentários de Emmanuel em seu livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, a respeito do episódio narrado em Atos dos Apóstolos sobre a lição de Pedro. O capítulo se refere a erguer e ajudar, onde Pedro, o apóstolo, vai restaurar a irmã Dorcas para a vida. Vamos então a essa leitura? O capítulo do livro Fonte Viva, Erguer e Ajudar. E aí vem a inscrição de Atos dos Apóstolos. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. E Emmanuel vai dizer sobre essa inscrição. Muito significativa a lição dos Atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar, eles também, milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Então ele também fazia o sermão. Mas não poderemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte, igualmente no monte, multiplicou os pães para o povo esparmado, estabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, nós precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com o Cristo na Terra, debalde alinharemos observações excelentes em torno das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador, mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Pois é, como Emmanuel comenta, precisamos distribuir o pouco do conhecimento que já detemos aos irmãos que nos rodeiam. Mas não basta despertá-los com nossos discursos. Precisamos estender as mãos a esses sedentos. Precisamos direcioná-los para que a boa nova se instale neles. É um dever fraterno a todos nós, que o Cristo classificou como o sal da terra. Ele não diz que somos o sal da terra? Então, disseminar as luzes que nos começam a chegar e nos trazem esperança e alegria, nós devemos isso aos nossos irmãos. Compartilhemos essas luzes com eles, de jornada, assim, verbalmente, compartilhemos essas luzes verbalmente, mas também estendamos-lhes as mãos. Bom, e num segundo momento, nós vamos a um outro comentário.
Como todos sabemos, nesse mês teremos o lançamento do filme Nosso Lar 2 nas telas do cinema, que vai relatar o segundo livro da série do espírito André Luiz pela psicografia do Chico Xavier, que é Os Mensageiros, continuando assim a trajetória de André Luiz feita em Nosso Lar, que foi o primeiro livro. Então, é uma sequência daquele primeiro livro, Nosso Lar. Antes, porém, nós precisamos recomendar a leitura do próprio livro, Os Mensageiros, pois um filme, por mais fiel que ele seja, ele não vai conseguir apresentar todos os detalhes, todos os ensinamentos contidos nele. Sempre é necessário, sempre um livro é mais completo. Então, nós vamos agora à leitura do primeiro capítulo do livro Os Mensageiros. Mas antes disso, nós precisamos relembrar, recordar o final do livro Nosso Lar, em que André Luiz teve a permissão de finalmente voltar à Terra e rever a sua família. A sua decepção, quando ele viu a família, foi imensa. Ele se deparou com a esposa em segundas núpcias, preocupada com a doença do atual marido, proibindo os filhos de relembrarem a figura paterna. Então, nesse momento de fragilidade, porque todos nós temos, então André Luiz se sentiu fragilizado. E ele pede a presença da amiga Narcisa, que atuava com ele nas câmaras de retificação. Então ela tinha ficado na colônia Nosso Lar. E assim que ele pede, em minutos, ela estava lá para lhe estender a mão, ajudando-o a se levantar e auxiliando nos trabalhos de socorro. Como foi dito no livro Fonte Viva, necessidade não apenas do discurso, mas também da ação, o estender as mãos ao que está fragilizado. Agora sim nós podemos ler o primeiro capítulo dos Mensageiros, que seria a continuação do Nosso Lar. Vamos lá então? O capítulo Renovação. E André Luiz vai falando. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Sabia no fundo quanto me custara abandonar a paisagem doméstica, suportar a incompreensão da esposa e a divergência dos filhos amados. Guardava a certeza de que amigos espirituais abnegados e poderosos me haviam auxiliado a alma pobre e imperfeita na grande transição. Antes, a inquietude relativa à companheira torturava-me incessantemente o coração. Mas agora, porque levou um grande tempo para ele ir lá, né? Para ele ter a permissão de ir, né? E ele obedeceu. Então, e agora, vendo-a profundamente identificada com o segundo marido, a ex-esposa, não via recurso outro que procurar diferentes motivos de interesse. Então, a partir daí, ele começou a pensar de uma maneira diferente, elevou seu padrão vibratório, pensou de outra forma. E, continuando, foi assim que, eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Dantes, eu vivia a feição do caramujo, segregado na concha, impermeável aos grandiosos espetáculos da natureza, rastejando no lodo. Agora, entretanto, convencia-me de que a dor agira em minha construção mental, à maneira do alvião pesado, cujos golpes eu não entendera de pronto. O alvião quebrara a concha de antigas viciações do sentimento. Libertara-me, expusera-me o organismo espiritual ao sol da bondade infinita e comecei a ver mais alto, alcançando longa distância. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Vejam aqui a mudança, os adversários que ele
catalogava como adversários, agora ele os enxergava como benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Não mais procurei na esposa do mundo a companheira que não pudera compreender-me, e sim a irmã a quem deveria auxiliar, quanto estivesse em minhas forças. Abstive-me de encarar o segundo marido como intruso, que modificara meus propósitos, para ver apenas nele o irmão que necessitava o concurso de minhas experiências. Não voltei a considerar os filhos propriedade minha, e sim companheiros muito caros aos quais me competia estender os benefícios do conhecimento novo, amparando-os espiritualmente na medida de minhas possibilidades. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Órfão de afetos terrenos e conformado com os desígnios superiores que me haviam traçado diferente rumo ao destino, comecei a ouvir o apelo profundo e divino da consciência universal. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. A natureza recebia-me com transportes de amor. Suas vozes agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhe os ensinamentos misteriosos no grande silêncio das coisas. Os elementos mais simples adquiriam a meus olhos extraordinária significação. A colônia espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo o meu pensamento de prodigiosa harmonia. A vida espiritual inexprimível e bela abrira-me os pórticos resplandecentes. Até então, vivera em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo mesmo que me tornara incapaz de anotar deslumbramentos e maravilhas. A conversação espiritualizante tornara-se-me indispensável. Aprazia-me antigamente torturar a própria alma com as reminiscências da terra. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora, perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna. As próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes, não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados. Desejava saber em que lhes poderia ser útil. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. A Narcisa aqui novamente. Então ela vai falar: André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se na meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que ao lado das rosas de júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo,
que a encheram por séculos consecutivos. E dando uma parada aqui, a Narcisa, ela acertou na interpretação. Porque, na verdade, ele levava consigo aquele deslumbramento, aquela esperança de novos caminhos. Mas, ao mesmo tempo, ele trazia aquele tédio, que ele não tinha mais aquela família dele, aqueles séculos de inferioridade que ele viveu, né? Consecutivos, ligados à família, sentimentos inferiores. Então, tudo isso pode trazer mesmo um vazio. E continuando, André Luiz vai falar. Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões, porém não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Vendo-me as lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou. Encha sua taça nas águas eternas daquele que é doador universal, doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. Quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Já que você pressente os raios da alvorada nova, caminhe confiante para o dia. E conhecendo meu temperamento de homem, amante do serviço movimentado, acrescentou generosa. Você tem trabalhado bastante aqui nas câmaras onde me preparo por minha vez, considerando o futuro próximo na carne. Então aqui ela iria reencarnar novamente. Não poderei, portanto, acompanhá-lo, mas creio deve você aproveitar os novos cursos de serviço instalados no Ministério da Comunicação. Muitos companheiros novos habilitam-se a prestar concurso na Terra, nos campos visíveis e invisíveis ao homem, acompanhados todos eles por nobres instrutores. Poderia você conhecer experiências novas, aprender muito e cooperar com excelente ação individual. Por que não tenta? Antes que pudesse agradecer o alvitre valioso, Narcisa foi chamada ao interior das câmaras a serviço, deixando-me dominado por esperanças diferentes de quantas abrigara até então, relativamente às minhas tarefas. Bom, aqui nós precisamos ressaltar o valor da amizade de Narcisa. Ela nem poderia acompanhá-lo nos próximos trabalhos, pois estava em vias de reencarnar, mas mesmo assim pressentiu sua fragilidade, a fragilidade daquele amigo, e estendeu-lhe novamente as mãos, como dissemos no Fonte Viva. Maravilhosas são essas lições para todos nós. E o livro, enfim, ele vai falar sobre a trajetória, o programa reencarnatório de cada um de nós, que sempre é deturpado quando aqui nos encontramos,
pela nossa inferioridade, pelo nosso materialismo exacerbado e, consequentemente, pelo nosso egoísmo. E aí, chegamos do lado de lá quase sempre de mãos vazias, apesar da imensa ajuda daqueles que torcem pelo nosso sucesso. Mas, de degrau em degrau, nossa ascensão ocorrerá. O importante é termos a consciência da necessidade dessas encarnações e da ajuda que não nos falta antes, durante e após cada uma delas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.